escritório do Dr. Almeida cheirava poeira e café velho. Lembro do som. O tic-tac de um relógio de parede. Alto. Alto demais. Cada segundo era como um martelo batendo na minha cabeça. Eu acho que ele estava falando algo sobre o funeral, os arranjos. Não tenho certeza. Minha mente estava em outro lugar. Na estrada molhada, nas luzes vermelhas e azuis. Tudo ficou escuro depois daquilo. Ele parou de falar. O silêncio era pior que o relógio. Ele empurrou uma caixa de sapatos velha pela mesa de Magno, a caixa que meu pai guardava os documentos importantes. Minhas mãos tremiam quando a abri. Lá dentro, por cima de certidões e escrituras, estava um envelope amarelado com o meu nome, na caligrafia da minha mãe, e uma única chave de ferro, fria e pesada. É o testamento. A voz do Dr. Almeida parecia vir de muito longe. Eles deixaram tudo para você, Helena. A casa, a poupança, tudo. Eu não conseguia processar. Tudo? O que significava tudo agora? Eu abri a carta. A letra da minha mãe, que sempre foi tão firme, estava trêmula, quase legível. Eram só algumas linhas. Eu li uma vez. 2 vezes. As palavras não faziam sentido. A casa é sua, minha filha. Viva nela, cuide dela, é seu porto seguro. Mas há uma condição, uma regra que nunca, por amor ao que você mais preza, deve ser quebrada. A porta do porão deve permanecer trancada, sempre. Não desça, não abra, finja que não existe. Sua vida depende disso. Sua vida depende disso. Aquela frase, ela se repetiu na minha cabeça de novo, abafando o tic-tac do relógio. Por que, mãe? O que vocês esconderam naquela casa? A casa estava fria, vazia. O cheiro era uma mistura que me partiu o coração. O perfume de lavanda da minha mãe, Lúcia, e o cheiro dos livros velhos do meu pai, Ricardo. O ar estava parado, pesado com as memórias deles. Na sala, as caixas de papelão formavam montanhas de uma vida que eu tinha que encaixotar. Abri a primeira, a que estava escrito fotos. Ali estavam eles. Meu pai me ensinando a andar de bicicleta. Minha mãe me abraçando na minha formatura. Uma foto do meu último aniversário, 29 anos, apenas alguns meses atrás. Olhei para o rosto sorridente deles e depois para o meu. Éramos felizes. O que aconteceu? A primeira noite foi um teste de sanidade. O silêncio era tão absoluto que eu podia ouvir meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Cada rangido da madeira era um passo no corredor. Tentei me convencer de que era normal. Casas velhas fazem barulho. Foi quando eu ouvi o primeiro som. Um baque surdo, vindo diretamente de baixo, do porão. Meu coração saltou. São os canos, Helena. São só os canos. Mas na segunda noite, não eram os canos. Eu estava na cozinha, tomando um copo d'água, quando começou. Um arranhão. Leve, mas distinto. Depois, outro. Ritmado. Como unhas arrastando lentamente numa porta de madeira. Eu congelei. Fiquei ali parada por talvez 1 minuto, talvez 1 hora. O som parou, mas foi substituído por algo pior. Um murmúrio, longo, arrastado, abafado pelas tábuas do assoalho. Não era uma palavra, era só um som humano. Eu corri para o meu quarto, tranquei a porta e me encolhi na cama, cobrindo os ouvidos. A regra da minha mãe ecoava na minha cabeça, misturada com aquele som horrível. Não desça, não abra, finja que não existe. Sua vida depende disso. Vocês entendem agora? Eu não estava apenas de luto. Eu estava me tornando prisioneira na minha própria casa. Eu não dormi. Como eu poderia? O sol da manhã entrava pelas frestas da cortina, mas não trazia alívio. Só iluminava a poeira no ar e o silêncio opressor da casa. Os sons paravam com o amanhecer, mas continuavam na minha cabeça. O arranhão,
o murmúrio. Eu estava no limite entre a dor e a loucura e precisava me agarrar em alguma coisa, uma explicação. Foi por isso que eu fui para o escritório do meu pai. Ricardo era metódico, guardava tudo. Contas de luz de 10 anos atrás, manuais de instrução, tudo. Se existia uma razão lógica para aquela regra, para aqueles sons, a resposta estaria ali. Passei a manhã inteira revirando arquivos. O cheiro de papel velho e naftalina me sufocava. Nada. Apenas a vida normal e organizada deles. Eu já estava desistindo, frustrada, quando senti algo no fundo da última gaveta de um arquivo de metal. Um fundo falso. Minhas unhas arranharam a madeira até conseguir levantar a placa. Debaixo havia uma caixa de cigarros velha, apodrecida. Meu coração disparou. Abri. Não eram cigarros. Eram fotos. Dezenas de fotos antigas que eu nunca tinha visto. Meus pais, muito mais jovens, no jardim dos fundos dessa mesma casa. E em quase todas elas havia um homem com eles. Um homem magro, de olhar assustado, que parecia ter a idade deles. Ele nunca sorria. Quem era ele? Um tio? Um amigo? Por que eu não reconhecia? No fundo da caixa, debaixo das fotos, havia um envelope. Dentro, alguns documentos. Eram relatórios médicos e receitas de remédios fortes, todos em nome de um homem, Vicente Moraes. E, por último, um documento legal, amarelado e frágil. Um termo de tutela. Meus pais, Ricardo e Lúcia, nomeados como tutores legais de Vicente, declarando-o incapaz de responder por si mesmo. Eu segurava a foto daquele homem triste de um lado e o documento com o nome dele do outro. E eu olhava para a porta do escritório, para o corredor silencioso que levava até a porta do porão. O murmúrio da noite anterior voltou à minha mente e, pela primeira vez, o meu medo não era de um fantasma. Era de uma pessoa. Aquelas paredes não me deixavam respirar. Segurando os documentos e a foto de Vicente, eu saí de casa cambaleando para a luz do sol. O ar fresco não ajudava. Eu precisava de outra voz, outro rosto, alguém que não tivesse morto, alguém que pudesse me dizer que eu estava imaginando coisas. Seu Osvaldo. Ele morava na casa ao lado desde antes de eu nascer. Ele me viu dar os primeiros passos, me deu balas escondido dos meus pais. Ele era a memória viva daquela rua. Se alguém sabia quem era Vicente, seria ele. Atravessei o jardim que separava nossas casas, cada passo mais pesado que o anterior. O que eu ia dizer? Como eu poderia perguntar uma coisa daquelas? A loucura da situação quase me fez voltar, mas eu bati na porta. Ele abriu com o mesmo sorriso gentil de sempre. Helena, minha querida, que bom te ver por aqui! O sorriso dele desapareceu no instante que viu a foto na minha mão. Eu não precisei dizer o nome. Apenas apontei para o rosto do homem desconhecido. Seu Osvaldo, o senhor sabe quem é ele? Eu vi a cor sair do rosto dele. A pele enrugada ficou pálida, quase grega. Os lábios dele, antes curvados num sorriso, tornaram-se uma linha branca e fina. Ele olhou da foto para minha casa e depois de volta para mim. Os olhos gentis dele, de repente, pareciam assustados. Ele deu um passo para trás, para a sombra da sala dele. Seus pais. A voz dele era um sussurro rouco, quase irreconhecível. Seus pais eram boas pessoas. Eles fizeram o que era preciso, o que era certo. Ele olhou fundo nos meus olhos e eu senti um arrepio. Não mexa nisso, menina. Pelo seu próprio bem, deixa o passado quieto. E então, antes que eu pudesse formular uma única palavra, ele fechou a porta na minha cara. O som da tranca girando foi como um tiro no silêncio da tarde. Eu fiquei ali, parada na varanda dele, sozinha. Agora eu tinha certeza. Não era loucura. Era um segredo. E eu estava do lado de fora. A porta da frente bateu atrás de mim, o som ecoando pela casa silenciosa. A tranca girando na casa do seu Osvaldo foi o som do mundo me abandonando. Se a verdade não estava lá fora, eu teria que arrancá-la das paredes desta casa.
Meu pai era o homem dos fatos, dos documentos. Mas minha mãe, Lúcia, ela era a guardiã dos segredos do coração. E o coração da casa, o lugar mais íntimo dela, era o seu quarto. Fui até lá, o assoalho rangendo a cada passo. Abri seu armário, o cheiro de lavanda ainda estava impregnado na madeira. Abri a pequena caixa de joias dela, remexi nos brincos e colares e senti um fundo falso. Debaixo do veludo vermelho havia um pequeno diário com capa de couro, trancado com uma fivela. A chave estava colada na contracapa. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abri-lo. Pulei as primeiras páginas, os relatos felizes de anos atrás. Fui para o fim, para os últimos meses. A caligrafia elegante da minha mãe se tornara um rabisco desesperado. Uma única frase, de um ano atrás, me paralisou. Vicente teve outra crise hoje. Ele gritou o nome dela de novo. Ricardo teve que aumentar a dose. Meu Deus, meu irmão, o que restou de você? Meu irmão. Tio Vicente. O irmão da minha mãe do qual ela nunca falava. Continuei a ler, virando as páginas febrilmente. A história se desdobrou. Uma tragédia manchada de culpa. Um acidente de carro 30 anos atrás. Meu tio Vicente no volante. A noiva dele morta no local. Ele sobreviveu, mas sua mente se estilhaçou para sempre. Perigoso, imprevisível. Instituições não o seguravam. Meus pais, movidos por amor e culpa, o trouxeram para casa, para o único lugar onde podiam mantê-lo seguro. O porão. E então a última página. A data. Era a noite do acidente deles. Ele tá mais agitado do que nunca. A porta não vai aguentar para sempre. Ricardo acha que devemos contar tudo a Helena, prepará-la para o caso de... Mas eu não consigo. Como posso colocar esse fardo na nossa menina? Como posso dizer a ela que o monstro que ela teme no escuro é o meu próprio irmão? Deus nos perdoe pelo que fizemos. Eu tranquei a porta. Mas por quanto tempo uma porta pode segurar uma vida inteira de dor? Eu fechei o diário. O ar tinha sumido dos meus pulmões. Naquele exato momento, um arranhão longo e lento soou do assoalho abaixo de mim. Mas o som era diferente agora. Não era o som de um monstro. Era o som de Vicente. O som da dor. E a regra da minha mãe não era mais um mistério. Era o testamento dela. Uma barreira de amor e medo. Uma barreira que agora era minha responsabilidade manter. O diário estava queixado em minhas mãos, mas a verdade dele estava viva, pulsando sobre o assoalho. Outro arranhão, um murmúrio baixo. Não era mais o som do desconhecido. Era o som do meu tio. A regra da minha mãe foi feita para me proteger, eu sei. Mas ela se foi. E eu não podia viver em cima de um túmulo. Para continuar, eu precisava quebrar a única promessa que ela me pediu. Encontrei as chaves onde eles sempre guardavam as cópias, numa caixinha de metal em cima da geladeira. Eram 3. 3 chaves para 3 fechaduras pesadas e enferrujadas na porta do porão. Cada volta da chave na fechadura era um som obsceno, um rasgo no silêncio da casa. A porta finalmente se abriu com um gemido longo e arrastado, como se a própria casa tivesse protestando. Um cheiro subiu das trevas. Cheiro de terra úmida, de poeira e de algo mais. Um cheiro químico, de antisséptico. Um cheiro de hospital. A luz do corredor mal alcançava os primeiros degraus da escada de madeira. Respirei fundo e comecei a descer. Cada passo era um rangido que ecoava no vazio. Minha sombra dançava na parede, longa e distorcida. O ar ficava mais frio, mais denso. Cheguei ao chão de cimento. A realidade era muito pior do que qualquer pesadelo. O porão não era um cômodo. Era uma cela. As paredes eram reforçadas. A única janela minúscula era coberta por grades. Havia uma cama de ferro num canto, uma pequena mesa e um vaso sanitário no outro. E sentado na cama, de costas para mim, estava um homem.
Ele era magro, encurvado, o cabelo branco e ralo caía sobre os ombros de um pijama desbotado. Ele não parecia notar minha presença. Estava concentrado na parede à sua frente, arranhando-a com uma pedra pequena. A parede inteira estava coberta por um único desenho, repetido centenas de vezes. O rosto de uma mulher. A noiva dele. Meu pé esbarrou em algo no chão. Uma lata. O som metálico fez o homem congelar. E então, muito lentamente, ele se virou. O rosto dele era um mapa de décadas de sofrimento. E os olhos eram os olhos da minha mãe, mas vazios, nebulosos pela loucura. Eles me encararam na penumbra, sem reconhecimento, sem nada. E dos lábios rachados saiu um sussurro, um som que quebrou o pouco que restava do meu coração. Laura. O nome da noiva morta. A palavra dele ficou suspensa no ar parado e gelado do porão. Laura. Meu corpo inteiro gritava para eu correr. Subir aquelas escadas, trancar a porta e fugir para sempre. Mas eu não conseguia me mover. Aqueles olhos eram os olhos da minha mãe, presos num rosto que eu não conhecia. Não! Eu sussurrei e o som da minha voz foi um choque naquele silêncio de décadas. Eu sou a Helena, filha da Lúcia. O nome da minha mãe pareceu atravessar a névoa na mente dele. Uma faísca de reconhecimento, ou talvez de dor. Lúcia, ele repetiu. E ele olhou para as próprias mãos, trêmulas e manchadas de poeira. Ela me trancou aqui. O Ricardo, ele me prendeu. Depois que eu tentei pegar o bebê. Um frio que não vinha da umidade do porão subiu pela minha espinha. O bebê, voz era um fio. Os olhos dele se encheram de lágrimas, lágrimas que não caíam. Eu só queria segurá-la de novo. Ele soluçou, um som seco, quebrado. Eles gritaram, disseram que eu te machuquei. Eu não me lembro de ter te machucado. Eu juro que não queria te machucar. E então, a verdade final. A peça mais terrível do quebra-cabeça se encaixou. As trancas, o diário, o medo no rosto do seu Osvaldo, a regra. Não era para proteger Vicente do mundo. Era para proteger mim dele. Meus pais não viveram apenas com um segredo. Eles viveram por quase 30 anos com o seu pior nesadelo morando debaixo do mesmo teto, separados de sua única filha por apenas um assoalho de madeira. A lucidez se foi dos olhos dele tão rápido quanto veio, substituída por um medo infantil. Você vai me machucar como o Ricardo? Ele perguntou, encolhendo. O medo que eu senti por dias desapareceu. Deu lugar a uma dor, uma compaixão tão vasta que quase me sufocou. O monstro que eu temia era só um homem, preso para sempre no pior dia da vida dele. Eu dei um passo à frente, entrando de vez na cela dele. O cheiro de solidão era insuportável. Ajoelhei-me a uma distância segura, no chão frio de cimento. Não, eu disse, e pela primeira vez desde que eles morreram, minha voz estava firme. Ninguém mais vai te machucar, tio. Eu tô aqui agora. Eu não tranquei a porta naquela noite. Não às 3. Só uma. Deixei uma lâmpada acesa no corredor e antes de dormir desci e deixei um cobertor limpo e um prato de sopa no primeiro degrau. Quando acordei, o prato estava vazio. Os meses que se seguiram foram silenciosos. Eu criei uma rotina. A rotina que foi dos meus pais por 30 anos. Eu cozinhava para 2, limpava para 2, descia as escadas 2 vezes por dia. Ele nunca mais me chamou de Laura. Na maioria dos dias ele não dizia nada. Só sentava no canto desenhando o rosto dela na parede. Mas às vezes, quando eu estava na cozinha, eu ouvia ele cantarolando baixinho, uma canção de ninar que a minha mãe costumava cantar para mim. Conversei com o Dr. Almeida, que confessou saber de tudo e me ajudou a conseguir os remédios certos. Conversei com o seu Osvaldo, que me abraçou e chorou, pedindo perdão. O segredo deles não era para me machucar. Era para me proteger do fardo que eles carregavam. O fardo que agora é meu.
Hoje faz 1 ano que meus pais se foram. O sol da tarde entra pela janela da cozinha. Eu estou colocando um prato de comida em uma bandeja, a comida favorita dele. Eu caminho pelo corredor, que já não me parece mais assombrado. Paro em frente à porta do porão. Giro a primeira chave, a segunda, a terceira. O som das trancas é familiar agora. É o som do meu dever. Coloco a bandeja no topo da escada. Tio Vicente, eu chamo para a escuridão. O jantar está pronto. Eu espero até ouvir os passos lentos e arrastados dele no cimento se aproximando. Então, eu fecho a porta e a tranco. 1, 2, 3 vezes. Este som não é mais o som do meu medo, é o som da minha promessa. A herança dos meus pais não foi a casa, foi ele. E eu não sou mais uma sobrevivente assustada, eu sou a guardiã do segredo deles, a guardiã do meu tio. E esta é a minha vida, depois da verdade. A jornada de Helena agora é a sua rotina de responsabilidade e silêncio. Mas a pergunta que fica é: o que você faria no lugar dela? Você teria coragem de quebrar a regra? E depois de descobrir a verdade, qual seria o seu primeiro passo? Deixe sua teoria e sua opinião aqui nos comentários. E se histórias como essa te fascinam, não se esqueça de se inscrever no canal Secretoteca. para não perder o próximo segredo.